Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje faço parte do canal Mesa de Debates e conforme seguindo a programação, né, e conforme eu venho seguindo o texto no final do ano passado, eu venho levantando algumas discussões, né, com a doutora Ana Carolina, né, a respeito da questão, né, da vacina, né, para a gente esclarecer dúvidas, né, para a gente, né, dar um caráter, né, científico para essa questão, né, e tentar colocar, né, a importância, né, desse tema tão, né, significativo, né, frente a esse período complicado, né, que nós estamos vivendo. Então, né, é, então, para começar, Ana Carolina, queria que você se apresentasse, embora você acho que é a quinta vez que você está aqui, né? Para quem por acaso, né, não conhecer você e tudo mais, para saber quem que você é. Bom, eu sou Ana Carolina Leite Hernandes, eu sou formada em medicina e fiz residência em pediatria na Santa Casa de São Paulo. Depois acabei me especializando em alergia e imunologia na Escola Paulista de Medicina e daí para frente comecei a trabalhar, estudar e atuar no ramo de vacinação, sendo que há 20 anos eu trabalho com isso, tendo aberto a Imunicare, clínica de vacinação em São José, agora também em Mogi e em breve em Taubaté. Então, eu trabalho como diretora científica de lá e realmente, assim, há 20 anos, basicamente, eu atuo em pediatria e na área de imunizações para todas as idades. Sim, então para começar, né, a nossa conversa, já que o tema da nossa conversa é mitos e verdades em torno da vacina, né? Para começar, eu acho que seria a gente importante contextualizar, né? É, a primeira pergunta que eu faço, né? Você acredita que as chamadas fake news, as notícias falsas ou as informações falsas a respeito da vacina ganha muito a população por causa que a população sente medo, né, dessa questão? Eu acredito que sim. A gente sabe que os movimentos anti-vacina, antes mesmo deles terem esse nome, já existiam, né, algumas críticas, algumas dúvidas e alguns receios. Afinal de contas, a grande maioria das vacinas requer uma injeção. Então, imagina você estar injetando um líquido que você diz que vai causar imunidade em alguém e que é um vírus às vezes fraco ou que tem uma parte dele. Então, isso traz muitas dúvidas. E um principal movimento mesmo anti-vacina já começou há muito tempo atrás com uma fake news de grande interesse. Foi quando a gente teve a notícia de uma possível relação entre a vacina sarampo, rubéola e cachumba com autismo. Notícia essa que depois foi absolutamente desmistificada, mas o médico que a propagou, inclusive descobriu-se que ele trabalhava em processos contra agências vacinadoras, ganhando parte dos lucros dos processos que ele induzia a ter. E ele teve seu diploma cassado, mas até hoje, se a gente joga no Google, isso aparece. E daí para frente, a coisa veio tomando forma. De um lado, veio crescendo o programa de imunização de todos os países, com cada vez um desenvolvimento maior de inúmeras vacinas, mas paradoxalmente a ele também os boatos e fake news pautados basicamente em achismos mesmo, muitas vezes, e na insegurança mesmo do ser humano de tentar buscar muitas vezes explicações para as quais a gente ocasionalmente pode ter uma relação temporal com vacinas, explicações muitas vezes pautadas em absolutas inverdades ou em boatos mesmo. E hoje, com o advento da mídia social, seja por grupos de WhatsApp, seja por Twitter, Facebook, Instagram e as mais diversas mídias, isso tem uma propagação muito grande sem que se haja realmente uma pesquisa de cunho científico nos levantamentos que pautam as colocações. Então, se as pessoas têm afinidade com aquela ideia, elas começam a reproduzir aquilo ilimitadamente. Então, principalmente, o que acontece hoje é que essas fake news ganham uma força absurda e muitas vezes a gente não consegue nem intervir
nem saber de onde elas vêm, para poder tentar romper com esse ciclo. Então, nesse sentido, a Sociedade Brasileira de Imunizações, de Infectologia, mas sobretudo de imunizações, e muitos profissionais que trabalham com isso, têm tentado trazer vídeos, trazer lives, para tentar aproximar mesmo a população dessas questões fakes que circulam. Muitas delas eu até nem desconfiava, eu comecei a seguir pessoas contrárias a vacinas para tentar entender quais são as questões que elas colocam e para a gente poder, então, trazer os argumentos e também deixar esses argumentos acessíveis, porque aí é uma grande parte da comunidade científica e médica, né, que tem que também, de alguma maneira, transformar essa informação em acessível. Então, muitos papers, por exemplo, são pagos, só se conseguem em sites pagos, e aí você digita lá qualquer coisa, aparecem 15 mil fontes que não necessariamente são seguras, e as que são, muitas vezes são de difícil acesso, tanto por custo quanto pela linguagem. Então, a gente tem tentado muito trabalhar de forma a aproximar a linguagem e transformá-la de forma gratuita e acessível para todo mundo, para desta maneira desmistificar o assunto que já traz tantos temores, desde a picada até possíveis intervenções aí no nosso corpo, enfim, DNA, autismo, intoxicações e outras coisas. Você acredita que nesse último período, né, esse movimento antifacina cresceu, não somente no Brasil, mas no mundo? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a gente tem, nos últimos 20 anos especialmente, né, a gente chegou a ter um pico de vacinação e desenvolvimento de vacinação, principalmente a partir da metade dos anos aí de 1900, 1950, depois das vacinas de poliomielite, a gente teve um boom mesmo de campanhas de vacinação, mas paralelamente a isso, e especialmente no início agora do século e nos últimos 15, 20 anos, a gente tem tido um fortalecimento enorme de movimentos anti-vacina, pelas mais diversas razões, né? Desde a ideia de que elas talvez não fossem necessárias, de que a gente, de repente, pode desenvolver imunidade natural contra a doença. Então, nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, um movimento anti-vacina muito forte, uma corrente, inclusive, que quando um ou outro indivíduo pega catapora, todos levam seus amiguinhos, né, para as casas dessa pessoa para ficarem todos reunidos para pegarem a doença, e chegam ao absurdo de despachar roupas, travesseiros e peças via correio para outros, para que eles talvez peguem a doença para ficarem imunes através da doença. Então, o que nos parece até, você fala, meu Deus do céu, mas enfim, acontece. Então tem essa questão das pessoas acreditarem que a gente está aí, está exposto, e estamos mesmo, né? E que muitas vezes a superproteção pode predispor a alguns processos, como acontece na alergia, mas não há uma distinção do que é superproteção e do que é uma exposição real a uma doença potencialmente grave, sequelável e até letal, e, portanto, do benefício de você ter uma medida preventiva que independa de parte das ações humanas. Claro que sempre, quando a gente fala em saúde e em medicina preventiva, a gente depende de ações humanas, de higiene, enfim, né, eu não gosto de falar em bom senso, porque bom senso depende muito do senso, e o senso nem sempre é bom para todos, então acaba sendo controverso. Mas claro que a gente depende de ações, mas uma vez que a gente consiga minimizar isso, ou seja, que a gente consiga que algo nos confira imunidade específica para determinada doença, sem que a gente tenha que estar o tempo inteiro tendo tanto cuidado com aonde a gente pôs a mão, ou se a gente higienizou, ou se a gente levou ao rosto, ou mesmo se a gente teve um contato inesperado com alguém que possa estar contaminado e a gente não saiba, quando a gente tem esse benefício para além das nossas ações, realmente o efeito disso em saúde é indescritível. Então, eu acho que realmente a gente precisa trabalhar fortemente nessa desmistificação de algumas questões do movimento antivacina, e como eu falei, sobretudo, ele tem ganhado cada vez mais força, porque as mídias permitem, né, as mídias, elas, eu vi uma matéria muito interessante comparando as mídias digitais, por exemplo, com o advento da bomba atômica e com qualquer advento na história que tenha sido desenvolvido, muitas vezes, a princípio, com uma boa intenção,
mas para quem assistiu a criação do Facebook não era tão boa assim no início. Mas toda a mídia pode vir para o bem, a gente pode estar aqui, pode estar trazendo informação, pode estar compartilhando, pode estar vendo gente em outras partes do mundo que a gente não veria, pode estar tendo informações, enfim, que a gente jamais teria se ela não existisse. Então eu não acho que é a mídia que é ruim, é o uso da mídia que pode se fazer de uma maneira inadequada, uma vez que a gente não necessariamente filtra aquilo que a mídia traz para a gente. Então, acredito mais que seja mesmo uma ação do ser humano frente à mídia do que dela em si, que é uma ferramenta de extrema utilidade. Mas com ela, sim, a gente consegue ter uma proporção de divulgação de notícias fakes enormes. Então, os movimentos anti-vacina ganharam forças gigantescas e com isso fica cada vez mais difícil a intervenção. Então, a gente precisa se utilizar disso também e dessa ferramenta para tentar combatê-los, porque eles se disseminam numa velocidade gritante e, como eu disse, muitas vezes eles são fechados em grupos. Por exemplo, uma notícia que era uma fake news e que foi tirada de circulação, essa notícia em segundos já caiu em grupos de WhatsApp e ela continua circulando, e aí a explicação é que tiraram porque houve censura, não porque ela era fake, e daí para frente. Então, a série de argumentos que endossa uma fake news ou um movimento anti-vacina, ele consegue ter uma força extrapolante, ele vai se retroalimentando de argumentos que perpetuam essa divulgação para além muitas vezes, do que a gente consegue conter. Então, os movimentos anti-vacina realmente têm crescido, e a gente consegue perceber isso tanto na divulgação de informação fake ou anti-vacina, como na adesão vacinal, que nem a gente já vem abordando, e que, infelizmente, nos últimos 20 anos, especialmente no Brasil, atingiu aí os seus menores índices de cobertura na população. Então, são as duas faces que comprovam o crescimento desse movimento. Sim. Como você tem contato com muita gente, como está em relação a essa questão do medo da vacina? O que as pessoas têm perguntado, o que as pessoas têm questionado para você? Olha, é muito interessante como a gente, vivendo num momento de pandemia, ou seja, de extremo medo, como o nosso foco fica seletivo. Então, por incrível que pareça, a gente tem hoje uma polêmica gigantesca e uma questão muito forte com relação à vacinação, por exemplo, para a Covid, ao mesmo tempo em que a gente tem alguns estudos, por exemplo, de que a BCG poderia aumentar a imunidade contra a Covid, a própria sarampo, rubéola e cachumba tem estudos muito promissores nesse sentido, e aí, paradoxalmente, é aquela vacina que, ocasionalmente, existem os que acreditam que causa autismo, mas aí pode causar autismo, mas melhorar com relação à Covid. Aí, se você é adulto e já não é autista, você já não tem mais esse problema, então você tem só o benefício. Então, nesse momento, as informações, elas se misturam de uma maneira muito grande. A gente tem tido grande procura por algumas vacinas que possivelmente pudessem ajudar na questão da Covid. Então, essa, por exemplo, sarampo, rubéola e cachumba, é uma questão que tem sido muito trazida atualmente. A gente teve no ano passado, lá no começo da pandemia, uma procura gigantesca pela vacina contra a gripe, contra pneumococo, que são vírus e bactérias, enfim, que trazem enorme comprometimento das vias respiratórias e que, portanto, piorariam, né, numa co-infecção com Covid, um quadro respiratório, agravariam esse quadro e também dificultariam o próprio diagnóstico, né, de Covid. Então, nesse sentido, a procura aumentou. Por outro lado, tanto pela pandemia, quanto pelo desconforto da vacinação, somado a essas questões de movimentos anti-vacina, ou seja, esse conjunto de coisas, né, porque não é uma coisa agradável se vacinar, é uma coisa que por si só traz temor, tem gente que tem fobia mesmo, né, de injeção, as crianças choram, é uma coisa que é dolorosa, ou seja, ela é desagradável por natureza. Então, a gente tem que realmente crer no benefício daquilo para se expor a uma ação que muitas vezes
doa, ou que gere uma reação, ou que nossos filhos vão chorar. E então, nesse sentido, a gente vê uma mescla. E aí a adesão a outras vacinas despencou. As pessoas não saíam de casa por medo mesmo da pandemia, então muitos calendários ficaram desatualizados. Então, realmente, a gente tem aí uma balança de 2 pontos, de 2 lados. Por um lado, a gente tem sim o desenvolvimento cada vez maior de vacinas para inúmeras doenças graves, e uma adesão grande a isso, de alguma forma, uma procura, né, grande a isso. Por outro lado, com os movimentos anti-vacina, com o medo da pandemia, com o desconforto da injeção e com a sensação de que se a gente não sai para nada, realmente a gente se expõe menos e, portanto, de alguma forma a gente está mais seguro, então que a gente poderia relaxar para outras vacinas. Então, nesse sentido, também tem ocorrido uma campanha muito forte para que as pessoas não deixem de atualizar os seus calendários vacinais, porque, claro, que a medida de minimizar a aglomeração, evitar a aglomeração, fazer o distanciamento, usar máscara e higienizar as mãos, são medidas que colaboram para a contenção da grande maioria, se não da totalidade de todas as doenças, especialmente as infecto-contagiosas, mas que não são suficientes e que, paralelamente a isso, a gente vê reemergir no mundo outras doenças que são preveníveis. Então, especialmente com relação ao sarampo, por exemplo, uma doença que era considerada erradicada no Brasil, só no ano passado a gente teve quase 900 mortes por sarampo em criança, que seria uma coisa inimaginável para uma doença que estaria considerada erradicada, que a gente tem vacina no sistema público de saúde, então realmente é muito paradoxal. Então hoje a questão maior é a gente trazer a importância de não deixar de se vacinar para outras doenças, porque apesar de menos expostos, estamos expostos, e as vacinas são desenvolvidas, na sua grande maioria, para a gravidade, que é uma coisa que agora em Covid entrou em pauta, antes as pessoas não comentavam disso, mas a gente tem que entender que a grande maioria das vacinas visa justamente minimizar internação hospitalar, sequela e mortalidade. E isso acontece para quase que 100% das vacinas. Se você consegue evitar você pegar a doença na sua forma leve e, mais ainda, evitar a disseminação, putz, aí é brilhante, é tudo que a gente espera do melhor potencial de uma vacina. Mas muitas delas, como por exemplo a sarampo, rubéola e cachumba em crianças entre 6 meses e 12 meses, visa diminuir gravidade e mortalidade, influenza, que é a gripe, a mesma coisa. A vacina pneumocócica é de uma altíssima eficácia, diminui a disseminação dos pneumococos contidos na vacina, mas não dos demais. E os que são contidos são os sorotipos que trazem doença mais grave. Então, isso é uma rotina já no meio da vacinação, e o que a gente busca realmente é esse impacto de prevenir gravidade e mortalidade. Então, nesse sentido, a gente tem que reforçar a importância de se manter o calendário vacinal em dia do bebê, da criança, do adolescente e do adulto, para que, em situações de exposições eventuais, essas doenças, que muitas vezes são de contágio, de transmissibilidade fácil e rápida, não voltem a reemergir ou a cometer mesmo a gente, os nossos familiares, pessoas queridas, enfim. Você falou de doenças que poderão reemergir ou ressurgir. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso nesse, como fala, numa notícia que eu vi na BBC, mas surgiu na Veja também, falando que o coronavírus pode se tornar uma doença endêmica aqui no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouco em relação a isso, né? E na perspectiva também de surgimento de outras doenças que poderiam ser erradicadas. Assim, qual que é a gravidade disso? Na verdade, essas doenças são doenças com extrema mortalidade, com extrema sequela. Então, por exemplo, o sarampo, rubéola e cachumba, como eu te falei, voltou a reemergir. A vacinação contra a pólio, a gente tem aquela sensação de que se a doença foi erradicada, ela não existe mais e a gente não precisa mais vacinar. Isso é um tremendo engano. A gente isola aquele vírus vacinal, ele pode ser eliminado do mundo, da terra, que nem aconteceu com a varíola, mas ele pode continuar circulando, ele só não
conseguem nos atingir. Então, por exemplo, a poliomielite é uma doença que hoje a gente tem em basicamente 2 países no mundo, né? Mas a gente tem, por exemplo, no Paquistão, que é um deles, estudos que mostram que com a pandemia de Covid, as pessoas pararam de se vacinar para poliomielite e a doença fez um pico. Então, não poderia ter parado essa vacinação. E a doença fez um pico, e se a pessoa sai do Paquistão e começa a viajar por outras partes do mundo, onde as pessoas pararam de se vacinar porque acreditam que está erradicado e não tomam mais a vacina. Então, a doença volta a cometer todo mundo. Uma doença de uma transmissibilidade absurdamente alta, assim como sarampo, maiores que Covid. Então, com índices de contaminação, às vezes de 1 para 10, eventualmente 100% de quem você tem contato praticamente se contamina. Então, essas seriam aquelas que a gente chama de reemergentes, aquelas doenças que a gente precisa de vacinação maciça, em larga escala, para ter uma cobertura vacinal grande, para que todos estejam bloqueados no recebimento, no desenvolvimento dessa doença, ocasionalmente deixando de transmitir, mas ocasionalmente não, para algumas vacinas, mas para a gente mantê-las sob controle. Por outro lado, a gente já tem aí o anúncio da comunidade científica de que haveriam pandemias, como houve, aliás, o H1N1, é que ele caiu no esquecimento, a gripe, né? E agora ele é lembrado nas campanhas de vacinação, claro, mas não com aquela memória do como foi o impacto da pandemia de H1N1 e que foi grande, as cepas de influenza têm alto índice de mortalidade, inclusive atingindo faixa etária pediátrica de adolescentes e adultos jovens, mais até do que Covid, e com as alterações, principalmente climáticas e ambientais, é um alerta que os cientistas vêm fazendo. A gente está criando um mundo, como sempre, claro, o mundo está em constante transformação, que predispõe ao desenvolvimento de vírus. Acho que isso é da natureza, não da natureza humana, da natureza mundial. O mundo muda, a biosfera muda, é impossível que a gente não consiga mudar, mas a gente tem que ter a atenção para que esses surtos de doença tendem a acontecer, e o que a gente poderia é estar mais preparado para isso. Então, tem muitos críticos que, inclusive, colocam, olha o tamanho do investimento, por exemplo, que uma potência em tecnologia como é os Estados Unidos faz em indústria armamentista, que é altamente lucrativa, e não fez com tantos alertas em biotecnologia para contenção de uma eventual pandemia. Então, eu acho que o mundo vai ter que repensar o investimento em biomedicina, em biotecnologia, porque a perspectiva é que sim, que através das mais diversas mutações e contágios, e essa integração entre natureza, né, natureza que eu digo geográfica, climática, animais, né, e seres humanos, a gente vai ter potenciais criações aí, sejam elas divinas, sejam elas laboratoriais, de novos agentes biológicos que causam doença. Então, a gente tem que se preparar para isso. E aí, para finalizar, especialmente com relação à Covid, o que acontece com o SARS-CoV-2? Como a gente notou, ele é um vírus de grande transmissibilidade e de grande mutabilidade. Então, ele tem apresentado muitas mutações, mas é muitas mesmo, assim, cada vez que a gente vai ver um noticiário, se aprofundar num estudo, eram 20, daí já foram 40, daí depois já, então assim, é exponencial o número de mutações de um vírus, e isso é uma questão de adaptação do próprio vírus à sua sobrevivência. O que acontece quando a gente tem uma velocidade desenfreada de transmissão? Você está transmitindo o vírus, ele está se replicando, começam a acontecer erros, que nem em qualquer replicação celular desenfreada. Esse erro pode tornar esse vírus mais transmissível ainda? Pode. Pode tornar esse vírus mais letal, mais grave? Pode. Pode tornar esse vírus mais leve? Pode também. Então, o que acontece? O que a gente sabe, historicamente avaliando, por exemplo, com a pandemia de ebola, é que um vírus de extrema letalidade, em geral, ele se autoextermina. Ele é tão rápido na sua gravidade que ele tende a matar os seus hospedeiros e, portanto, ele mesmo acaba se exterminando numa velocidade grande. Mas ele é de alta letalidade. Então, ele, uma vez disseminado, se ele cai no mundo, ele pode ter um impacto ainda muito pior. Mas, contido, ele tem um grande poder de mortalidade, mas ele acaba se auto-exterminando. Um vírus que não tenha grande gravidade e mortalidade, ele fica perene.
ele causa um resfriado, daí beleza, o resfriado passa o resfriado para outra pessoa, de outra pessoa para outra pessoa. Então, esse vírus tem uma grande adaptação no mundo. Como acontece atualmente? A gente tem visto que acontece tudo isso. E a perspectiva, diante de tantas mutações, é que realmente, quando a gente diz que a doença vai ficar endêmica, justamente que ela persista ao longo dos anos. Então, sim, muitos grandes cientistas, no Reino Unido, por exemplo, que eles têm um potencial de identificação de variantes, de cepas, enormes, já tem grandes cientistas que acreditam que, pelo menos nos próximos 10 anos, a gente não vai ter um controle tão grande disso como a gente gostaria. A questão toda é, se essas cepas vão estar sempre se transformando de maneira a trazerem grande piora da transmissibilidade e da mortalidade, ou se a gente eventualmente terá cepas aí mais perenes e mais brandas. Para isso, também é importante a gente ter uma boa cobertura vacinal e as medidas de proteção serem mantidas, porque com isso a gente achata a curva de transmissão e com isso a gente diminui a velocidade de mutação. Então a gente consegue fazer com que, se eu tenho uma velocidade de transmissão mais baixa, uma velocidade de mutação mais baixa, eu consigo investir, por exemplo, em vacinação, para que minha vacina seja mais eficaz para os tipos existentes, para que não dê tanto tempo de ter mutação, até eu ter uma cobertura vacinal enorme, e com isso eu diminuo mais ainda a transmissibilidade e consigo, então, entrar num roteiro aí, nem que a gente tenha que atualizar a vacina anualmente, como aparentemente parece que realmente precisará acontecer, mas com um controle maior da doença. Se esse processo é desenfreado, então, até mesmo a eficácia vacinal acaba sendo prejudicada e o impacto disso fica descontrolado. Então, e também das terapêuticas, porque o que acontece com vacina pode acontecer também com tratamentos. Vamos, né? Nem sempre, quando a gente tem uma enorme velocidade de mutação, a gente pode garantir que aquele mesmo tratamento será efetivo. Então, essas questões, elas se aplicam tanto para prevenção quanto para tratamento. Por isso que a gente tem reforçado a enorme importância de se manterem as medidas de precaução e aclamado aí por toda e qualquer vacina que possa chegar no Brasil, de maneira a ampliar a velocidade e a cobertura vacinal num espaço menor de tempo. Porque dizer que a gente vai conseguir vacinar a população toda num período de 1 ano e meio é bem complicado. A gente não sabe mais daqui a 1 ano e meio se a cepa para a qual a vacina foi desenvolvida vai ser uma cepa predominante ou não. Qual vai ser a predominância? Se ela for 10% e a gente tiver 90% de uma que não tem nada a ver com isso, a efetividade dela vai despencar, óbvio, a eficácia. Então, a gente precisa desse conjunto de ações. Manter medidas de precaução para que a gente diminua a velocidade de transmissão e de mutação. E, por outro lado, uma ampliação gigantesca na aquisição de vacinas e na logística e na vacinação prática mesmo, na ação de vacinação, para que a gente consiga ter algum controle melhor desse cenário. Mas a perspectiva é que sim, que esse vírus, como o da gripe, ele endêmico é isso, ele vem todo ano, seja em ciclos sazonais, né, de estações de inverno, verão, enfim, mas que ele habite, que ele coabite entre nós por longos períodos, quem sabe, para uma eternidade. Só um comentário aqui, o Pereira Bruno, a gente não é casal, não. Então, escrito aqui, parabéns ao casal, a gente não é casal, não. Ah, nem certo. Pereira Bruno, eu agradeço, porque isso reduz a minha idade em no mínimo 20 anos. Então, assim, eu tô lisonjeada. Certo. Agora, voltando voltando à seriedade do assunto, né? É, você falou, né, de que você acompanhou alguns grupos antifacina para ver o que eles colocavam, né? Queria que você falasse um pouco mais em relação a isso, né? O que você percebeu nessa experiência? Então, na verdade, esse estudo ele já vem de longa data, mas especialmente conforme eu venho trabalhando muito com vacina e
Junto com isso, no consultório em pediatria, eu tenho um grande fascínio pela questão do autismo, então acabo tendo muitos pacientes que vêm para avaliações dentro do espectro, e curiosamente eu tenho recebido muitos pacientes que têm realmente uma coisa que eu não entendo, porque eu quero fazer um parênteses, que muitos desses movimentos, eles muitas vezes acabam se enraizando inclusive dentro da comunidade médica, isso que me causa maior estranheza. Então, por exemplo, muitos médicos das linhas homeopáticas e antroposóficas, eles acreditam que a gente vai pegar imunidade tendo a doença, o que até certo ponto é verdade. Pode ser que a gente pegue imunidade, pode ser que a gente morra, pode ser que a gente tenha sequelas graves, pode ser que a gente fique doente e se recupere e tenha imunidade. Quanto tempo dura essa imunidade? Depende da doença. Então, por exemplo, a catapora, uma vez que você pegou, você está imune para o resto da vida. Mas a gente sabe que esse vírus pode ficar alojado no nosso corpo e, especialmente quando a gente tem alguma situação de debilidade do sistema imunológico e principalmente com o avançar da idade, ele pode se manifestar no feixe nervoso em que o vírus ficou alojado. E aí a gente tem o chamado herpes zoster, que pode trazer consequências terríveis, desde dor crônica até sequela de paralisia facial, enfim, de extrema gravidade. O que acontece, né, você ficou imune para a doença, você não pega mais catapora. Já as meningites meningocócicas, por exemplo, que são gravíssimas, de evolução rápida e fulminantes, elas tendem a evoluir muitas vezes com mortalidade, no caso da meningococcemia, em 24 horas. Então, assim, você não vai ficar imune, porque muito provavelmente você morrerá da doença antes de qualquer coisa acontecer. Se você sobrevive, a chance de você ter necrose de tecido e necessidade de amputação é gigantesca. Então, muitos são sequelados. E, por fim, estudos demonstram que depois de um ano você está suscetível a ter a doença novamente. Então, não é verdade que você vai estar imune para o resto da vida. A imunidade vacinal e a necessidade de reforço se faz justamente porque, na verdade, você não estará imune. Então, é muito importante que as pessoas tenham essa concepção de que pegar a doença para sarar ou para ter imunidade é uma coisa que eu acredito que seja extremamente válida para doenças leves. E a gente, como pediatra, vê muito isso, porque a criançada fica muito doente. Tem aquelas viroses, tem diarreia, tem resfriado, vive com o nariz ruim. A gente não sai dando vacina, injeção para tudo quanto é coisa. Mas quando as doenças têm um potencial risco, especialmente, repito, de sequela e de mortalidade, aí o assunto muda de figura. Então, especialmente nos últimos tempos, como a gente estava falando aí dessa questão dos recebimentos de coisas polêmicas com relação à vacina, eu recebi alguns pacientes que fazem dosagens de anticorpo para sarampo, rubéola e cachumba, e que as dosagens são maravilhosas. Hoje em dia o diagnóstico é muito mais precoce, crianças com 1 ano até 2 anos já têm feito essa avaliação. Então elas acabaram de concluir, muitas vezes, a sua vacinação. E aí, agora eu não sei de onde veio, então não consegui ainda achar uma base para isso. Muitos médicos têm feito um chamado detox e dado aí uma medicação extremamente hepatotóxica, tóxica para os fígados, para tratar herpes vírus, né, os vírus da família Zoster, que são o aciclovir, valaciclovir, por 10 a 14 dias, para criança que não tem nada, para fazer um detox, porque o nível de anticorpo é muito alto e isso intoxicou a criança. Quando eu ouvi essa, eu pensei, não, peraí, você entende a dificuldade que é a gente trazer um argumento para isso, para uma mãe que escutou isso de um médico, cujo filho tem um transtorno que já é de difícil aceitação, de difícil acolhimento, e que você quer de toda forma achar uma explicação para aquilo e uma cura, claro, uma solução, e de repente você está intoxicando o fígado do seu filho com um monte de remédio que não vai adiantar para absolutamente nada com relação ao quadro clínico dele e nem vai diminuir o nível de anticorpo, porque o remédio é para matar o vírus, que não existe mais, não mata anticorpo, então não faz detox nenhum. E nem é para fazer, porque é excelente que ele tenha um nível alto de anticorpo, porque ele está protegido da doença. Então, esse, por exemplo, é um dos maiores paradoxos. Eu vou gravar sobre isso nas minhas mídias sociais, que é um assunto de tanta delicadeza e complexidade,
Mas, obviamente, não tem nada a ver. O objetivo da vacina é gerar um alto título de anticorpo. Quanto mais recente essa vacina foi feita, depois, claro, do período, do efeito dela, né, que vale a gente reforçar que nenhuma vacina é milagrosa. A gente não toma num dia e no dia seguinte a gente está imune. A gente toma a vacina, isso desperta o nosso sistema imunológico e como já vem sendo irremediável, incansavelmente aí propagado, depois de 15 a 30 dias a gente começa a ter um pico de imunidade. Se a vacina requer outras doses, a gente precisa dos boosters vacinais, mas enfim, uma vez feito esse esquema que a gente chama de primário, essa vacinação completa inicial, se você passar 3 meses, qual é o nível de anticorpo que você espera ter? Altíssimo. Quando a gente consegue vias de imunização que predominem, nas quais predominem a formação de anticorpos. Para a Covid, por exemplo, além das questões de anticorpos, a gente sabe que existem também anticorpos chamados neutralizantes, e não são os da classe IgG, que são mais de difícil dosagem, creio que só o Einstein, talvez o Sírio façam isso hoje em dia, de alto custo, a gente não usa na prática clínica, mas a gente usa muito essa dosagem de anticorpos para investigação imunológica, para investigação de proteção, quanto mais alto, melhor. Outra coisa que a gente escuta muito é: eu não vou tomar a vacina, porque agora eu estou indo no médico, e eu reforço a questão do médico, porque eu acho muito importante que a classe médica se una em algumas questões, e é engraçado, a sociedade de antroposofia e de homeopatia já se posicionou de que é para seguir o calendário de vacinação. Mas a gente ainda escuta muitos pacientes que seguem médicos antroposóficos e homeopatas não vacinando, o que leva até a um problema muito grande da inclusão escolar dessas crianças. Então, muitos casos têm sido recusados na escola, têm ido para juizado da infância e da adolescência, e os pais têm sido obrigados a sucumbir à vacinação sob pena de serem aí autuados ou até perderem a posse de seus filhos, uma vez que não é só a proteção da criança que se busca, mas é que ela é o foco, se ela não é vacinada, da doença no meio escolar para aqueles que ocasionalmente não puderam ainda ser vacinados por qualquer razão, seja imunológica, seja por idade, enfim. Então, a outra questão que a gente escuta muito é: a grande maioria das vacinas tem alumínio, então eu não vou tomar que vou intoxicar. Isso é verdade? Muitas vacinas, não a maioria, porque hoje em dia a gente tem desenvolvimento de novas tecnologias que não se utilizam de vacina. Mas, por exemplo, a dupla adulto, que é uma das vacinas aí mais conhecidas no mundo, de difteria e tétano, por exemplo, ela tem um pouquinho de alumínio. Aí eu costumo dizer: gente, você sabe a dose? As pessoas têm a noção da dose de alumínio com a qual a gente tem contato de ingestão no decorrer da vida? E qual é a dose que a gente recebe numa vacina? A dose de uma vacina é uma microdose. A dose que a gente tem em contatos com alimentos, porque alimentos podem ter alumínios, muitos têm, com até mesmo, eu costumo dizer que a gente morreria com aquele papelzinho de bis que a gente dá uma lambida, que tem alumínio, com aquele papel alumínio que a gente põe para fazer um frango assado, coisas que todo mundo consome, aquele papel de bala que gruda. Aquilo deu o alumínio de todas as vacinas que você tomou na vida inteira e sobrou ainda. E ninguém intoxicou com aquilo. Então, o que eu acho é que falta o esclarecimento da proporção dos elementos, desses elementos na nossa vida diária, do quanto eles participam e do quanto eles são inexpressivos em termos das vacinas. Eles potencializam o efeito da vacina em microdose, por isso são usados, e são extremamente seguros. Não é esse alumínio que vai causar qualquer tipo de intoxicação no ser humano, porque a quantidade dele não chega nas doses totais da vacina da vida a 1 micrograma, e a gente sabe que o consumo e a exposição dos indivíduos, até mesmo os não vacinados nunca, com nenhuma vacina, é de mais de 10 a 1.000 microgramas, porque a vida contém elementos que têm alumínio. O alumínio é um dos elementos da natureza mais presentes no mundo. Se não me engano, eu fui fazer um levantamento, está entre os 3 ou 5 elementos mais presentes. Então, ele está presente em tudo. Então, não é por conta da vacina. E aí, as pessoas atribuem a vacina. Então, acho que falta um pouquinho de esclarecimento com relação a isso. E daí para frente, né? Não sei se a gente vai abordar aí mais para frente, mas, por exemplo, essas questões de alteração do DNA, essas questões de que a gente vai tomar a vacina e ficar doente. A gente sabe que pegar a vacina e desenvolver a doença acontece para vacinas específicas, que são as vacinas de vírus atenuado ou enfraquecido, quando o receptor tem um problema imunológico, seja por nascimento,
nasceu com problema imunológico, não tem imunidade, e não é a imunidade baixa do bebê, não tem imunidade nem para o nível de um bebê. E tanto que os bebês tomam vacina e costumam ser extremamente seguros. Mas então essas vacinas têm sim contraindicações em situações específicas, seja por alterações congênitas de nascimento, né, de imunossupressão, ou de imunossupressão secundária, ou seja, indivíduos que fazem tratamentos que levam a uma debilidade enorme do sistema imunológico. O mais clássico, vai só para que o nosso ouvinte aí entenda, são, por exemplo, tratamentos de doenças, por exemplo, como vários tipos de câncer, que a gente sabe que a gente precisa destruir aquela célula, e com isso a gente destrói também nosso sistema imunológico muitas vezes, e, portanto, esses indivíduos são altamente suscetíveis a doenças. Outras, como as autoimunes, então, lúpus, as doenças reumáticas, enfim, a gente usa altas doses de medicamento imunossupressor. Então, em vigência desses tratamentos ou dessa condição, essas vacinas, por exemplo, são contraindicadas. Mas, para a população saudável em geral, elas são extremamente seguras. Outras, né, como se as vacinas podem ou não alterar nosso DNA. Então, a gente fica horas elucubrando e trazendo as explicações sobre por que isso não acontece. Então, um dos melhores exemplos que a gente tem sobre essa interação da vacina para com o nosso corpo, por exemplo, é de que um vírus, quando ele entra dentro da gente, é muito importante que o pessoal entenda aonde esse vírus se reproduz. No interior da nossa célula. Ele se utiliza da nossa célula para se reproduzir. E a gente não fica mutante, a gente não vira vírus. A gente continua sendo ser humano doente. Então, essa condição é uma condição específica da biologia humana. Ele entra, ele não se incorpora ao nosso DNA, mas ele utiliza, seja do seu RNA, se ele for um vírus RNA, do seu DNA, enfim, da sua estrutura, se utiliza do nosso material celular, citoplasmático, enfim, para se replicar. Mas ele não se introjeta no nosso DNA. E a vacina menos ainda, porque ela sequer tem esse agente inteiro. Então, mesmo as vacinas atuais à base de RNA, como é o caso da Moderna e da Pfizer, recentemente agora aprovada no Brasil, elas não têm a capacidade de se incorporar ao DNA humano. Elas simplesmente, aquele fragmento de RNA, existem vacinas em estudo também à base de DNA, tá? Ele também não se incorpora ao DNA humano. Ele simplesmente, aquele fragmento se utiliza da estrutura celular e do material celular para se reproduzir e gerar imunidade, tal como o vírus faria na sua integridade, mas causando doença. E por aí vai. Então, realmente, a gente tem recebido, e você sabe que eu atendo um grande grupo de médicos de São José dos Campos, né, os filhos, e até eles me trazem essa dificuldade. Então, eu tenho muito isso na prática clínica, de assim, como nós fazemos, nós médicos, para esclarecer o leigo, porque é uma informação muitas vezes difícil. Falando assim, você fala assim, nossa, que simples isso que você explicou, mas transformar a explicação de como um vírus se incorpora numa célula, e depois como a vacina do RNA se incorpora numa célula, e como isso gera imunidade com segurança, na verdade não é uma informação propriamente simples. Então agora a gente tem disponibilizado, felizmente, de muita gente que trabalha com elementos visuais, né, de tecnologia, e que conseguem transformar o micro invisível. Eu acho isso uma das coisas mais lindas na medicina, melhora muito a compreensão, inclusive para os estudantes, mas sobretudo para o leigo. É quando a gente consegue ampliar aquela reação que é invisível, aquele vírus que é invisível, aquilo tudo que é invisível, e mostrar, olha, esse vírus ampliado 1.500 vezes funciona deste jeito. Isso é brilhante, eu acho que isso é uma coisa na qual a gente, como cientista, tem que investir muito, porque é uma forma muito palpável e clara de conseguir elucidar grande parte dessas questões aí para a população. Sim, você disse em relação à questão das novas cepas, né? Então eu queria que você reafirmasse. Então a solução para frear as novas cepas, né, seria através do processo de vacinação. Na verdade, a gente tem duas maneiras, né? Mas assim, sobretudo de frear, sim.
é a prevenção e é através de vacina. O pessoal fala, mas e o tratamento? Mas, gente, o tratamento, ele requer que o vírus tenha se disseminado, que ele esteja instalado. Aí você vai lá e mata né, aquele vírus, quando você tem um tratamento específico, na pessoa que já ficou doente. Então, realmente, o tratamento, ele não tem um enorme poder de diminuir a disseminação da doença. Existem essas correntes, né, que investem em pesquisa e desenvolvimento, que eu acho que é super válido, de medicamentos que inibam a replicação viral e, portanto, eles não são específicos ainda para matar o Covid, mas ocasionalmente eles podem diminuir a velocidade de replicação e, com isso, ocasionalmente ajudar numa contenção. Mas não existe na ciência, até hoje, para qualquer doença, o que minimize mais a transmissibilidade e o eventual desenvolvimento de mutações do que uma vacinação maciça. Então, não é só vacinar. E aí a gente volta àquela questão que a gente já trouxe tantas vezes em pauta, né? Se a vacinação é uma ação individual. E, por um lado, a gente sabe que o indivíduo tem que ir vacinar. Mas a vacinação, ela é uma ação que requer o coletivo para ter impacto, inclusive individual, né? Para além aí da resposta de cada um, porque a gente sabe que indivíduos respondem de forma diferente à vacina, a gente sabe que tem indivíduos, por exemplo, que estarão acamados que não receberão a vacina, mas o governo vai entrar na casa de todo mundo. Não é na casa de todo mundo, a gente sabe isso muito bem, a nossa realidade no Brasil, especialmente, não é essa. A gente tenta, algumas regiões conseguem fazer isso, mas de forma maciça não. A gente sabe que tem indivíduos que acabam não tendo acesso, então, à vacinação. A gente sabe que tem indivíduos que não têm acesso à saúde de uma forma boa, e não é só o que eu falo de SUS, mas às vezes a gente precisa de um grande centro de referência hospitalar. E aí, às vezes a pessoa mora numa cidadezinha em que ela tem um postinho, mas ela não tem uma estrutura hospitalar de alta complexidade para atendimento. Então, não tem jeito. Para a gente frear transmissibilidade e mutações, e com isso tentar frear a doença, a gente precisa de vacinação em massa. Conforme a gente já falou, se a gente vacinasse 100% da população, que é o sonho ideal de todo cientista e todo médico que trabalha em saúde pública, mas todo mundo estaria de alguma maneira protegido e, portanto, a gente diminuiria o ambiente de circulação e de hospedagem daqueles vírus. Então, a gente começa a transformar numa forma mais... começa a ser mais difícil para o vírus. Espera aí, eu não estou no meu ambiente melhor para me reproduzir, porque eu não consigo entrar no ser humano, que talvez seja o ambiente melhor para me reproduzir. Então, a gente começa a ir afastando esse agente. Então, ele vai, de repente, começar a ter mutações que acometem animais mais distantes para ele poder sobreviver, ou ele vai se replicar em outros ambientes? Pode ser, mas a gente dificulta muito a vida do agente. Quando a gente não toma medidas de precaução, e especialmente não tem vacinação em larga escala, a gente facilita muito a vidinha deles, porque, na verdade, eles estão se reproduzindo, eles vão de um para outro, outro para outro, para outro, e aí a gente entra nessa questão das cepas, que tem estado em grande pauta, aliás, desde o começo, porque uma vez que se descobriu a velocidade de mutação do Covid, uma das maiores questões que também sempre o pessoal traz à tona de novo é: as vacinas serão eficazes? E a gente, até pouco tempo atrás, tinha a felicidade de responder: até agora não tivemos mutações que tenham alterado a principal proteína imunogênica do SARS-CoV-2, que é a proteína spike, e, portanto, as vacinas tendem a manter sua eficácia. Agora a gente já está começando a trucar isso. Por quê? Porque as mutações têm acontecido em mais partes do coronavírus. Então, a gente antes tinha uma mutação isolada num lugarzinho, outra no outro lugarzinho, agora a gente já tem vírus que tem mais de uma mutação num vírus só. Então, a gente sabe que quanto mais essa estrutura do coronavírus muda, a chance da nossa eficácia vacinal cair é enorme. A gente chegou a ter aí, nesse intervalo de tempo, por exemplo, a suspensão da vacinação num período na África, por exemplo, com a justificativa de que a cepa mutante de lá talvez não respondesse mais à vacina. O que a gente também não sabe, tá? A princípio, isso para os cientistas não é uma recomendação atual. A gente recomenda que a vacinação seja mantida. Por quê? Porque a gente ainda tem alta porcentagem de cepas similares à original.
E aí a gente consegue, vacinando em massa, conter essas cepas e diminuir a mutação a partir delas. Então, ainda que haja escape, que a gente tenha algumas cepas que não respondam bem à vacina, a solução não é parar de tomar a vacina, porque isso só mantém com que todas as cepas se reproduzam descontroladamente e tenham cada vez mais mutações. Então, a recomendação sempre é manter a vacinação para que, pelo menos, aquelas cepas que são cobertas pela vacina tenham uma circulação mais limitada. Mas hoje a gente já tem relatos comprovados de indivíduos com níveis de anticorpos altos, IgG, laboratorial, que a gente esperaria que não pegasse a doença, que foram reinfectados. Curiosamente, em São José dos Campos, tivemos São José dos Campos, na verdade foi em Jacareí, mas um caso que caiu no meio médico com enorme, enfim, pesar, de uma médica jovem, 40 anos, sem comorbidade, pegou Covid em julho, ficou bem, tomou a vacina, recebeu a segunda dose e foi internada com Covid grave, chegou aí para UTI. Então, muito provavelmente, investiga-se que ela tenha pego essa cepa variante nova. Então, a gente começa a rever aí aquilo que a gente vem reforçando. Não podemos abandonar as medidas de precaução, porque a gente não sabe o que a gente, quer dizer, a gente não sabe aonde as cepas mutantes não chegaram, mas todo dia a gente começa a ter notícias de onde chegaram. Então, assim, tá chegando no Rio de Janeiro, chegou em Jacareí, chegou em Goiânia, chegou na Amazônia, chegou em vários outros países do mundo. Então, a gente precisa realmente manter, junto com a vacinação, as medidas de precaução. E a maior crítica, sem dúvida nenhuma, cai para a velocidade de vacinação no nosso país, um país que tem um programa nacional de imunização que abrange o Brasil inteiro, nos seus mais diversos territórios, com capacidade, segundo especialistas aí, segundo a doutora Margarete, que é uma das responsáveis pelo Instituto Fiocruz, né, na parceria do desenvolvimento da vacina Oxford AstraZeneca do Brasil, e de tantos outros que trabalham com imunização há muitos anos, a gente teria capacidade de vacinar 5 milhões de pessoas por dia. A gente não tem vacina. E quando a gente não tem vacina dentro de um projeto no qual, muitas vezes, falta até a logística, mas a logística, ela está muito mais avançada do que a gente tem vacina para cobrir a logística. Então, às vezes, a gente até tem o plano logístico, mas se você não tem a vacina, não adianta. Se você não tem a seringa, não adianta. Então, assim, a gente atrasou enormemente, e aí, com isso, agora, parece que, né, eu não sei se realmente é uma verdade ou se é só uma resposta às pressões diversas, né, a gente tem aí tentado acelerar a velocidade de aprovação e liberação de uso, seja emergencial, seja definitivo, de algumas vacinas. Então, agora parece que a Sputnik, parece que a Covaxin, enfim, poderão ser utilizadas com maior velocidade. A Janssen aí parece que pode ter a sua fase 3 abreviada, mas a gente volta a reforçar. A maior parte dos produtores dessas vacinas já estão comprometidos com uma produção em larga escala para outras partes do mundo que se anteciparam na solicitação das vacinas. E eles têm que cumprir essa demanda de produção. E não há capacidade para isso. Então, a curto prazo, mesmo as vacinas licenciadas acabam estando de difícil acesso. Vou aproveitar que eu falo sem parar, mas vou falar só mais um pouquinho. Que é, assim, aconteceu, por exemplo, essa aprovação da Pfizer, né? Para os que não sabem, eu trabalho com vacinação há 20 anos, imagina, o telefone hoje foi insanamente, todo mundo quer comprar vacina, porque o que a gente vinha dizendo, para a gente poder comercializar uma vacina, a gente precisa de uma licença definitiva. Bom, saiu a licença, então vai comercializar a vacina. Né, pelo amor de Deus, todo mundo quer a vacina, quem tem poder aquisitivo, claro, né, porque existe toda uma questão de saúde pública e planejamento, em quem será contemplado por essa vacina. Mas eu costumo dizer que no atual momento, como ninguém está sendo contemplado adequadamente, ou muito pouco, numa velocidade muito lenta, de alguma maneira, se algumas pessoas pudessem pagar pela vacinação, elas aumentariam a cobertura vacinal. Veja bem, isso não é isentar o governo da necessidade de disponibilizar vacina de forma gratuita para a população inteira. Não, isso é uma constatação da falta de interesse e empenho do governo federal em trazer isso para a população e, portanto, de todo mundo estar buscando outras formas de ter acesso a isso. Mas fato é
que a Pfizer já fez uma declaração, né, todas as clínicas do Brasil ligaram para eles, e eles falaram, a gente não tem perspectiva de venda ainda dessa vacina, a gente não tem, porque a gente tem que cumprir os compromissos internacionais e a gente está aguardando o posicionamento do governo federal, porque a prioridade de produção é para o sistema público. E aí o sistema público não sai do lugar na negociação. Então, agora que a gente conseguiu a liberação, a gente não consegue dar o passo 2, porque a gente está atrás do governo que não otimiza a liberação. Então, é muito complicado. Com isso, a gente não consegue ter cobertura vacinal, não consegue ter cobertura vacinal em curto espaço de tempo, que seria melhor ainda, e com isso o ritmo de transmissão, mutação e novas cepas aumenta, e com isso o risco da gente ter escape imunológico, ou seja, das novas cepas não conseguirem, aliás, conseguirem infectar indivíduos que já ficaram doentes ou mesmo que já foram vacinados, o que é o pior cenário que a gente pode imaginar, né? Carol, é importante, né? Eu acredito né, que a gente faça um breve balanço, né, como está sendo o processo de vacinação no Brasil. Você disse algo que é correto, que o processo de vacinação está sendo lento, tenho acordo, né, mas acho que é importante falar para quem estiver assistindo a gente, seja agora ou seja depois, né, que como que está sendo feito, né, quais são as reações que as pessoas estão tendo em relação à questão da vacina, né, se as pessoas estão tendo reações leves, graves, né, se as pessoas estão, né, muitas perguntas se as pessoas estão morrendo ou não, né, tem essa preocupação. Eu queria que você fizesse esse balanço aqui no Brasil, né, e do que vem sendo no mundo, principalmente aqui no Brasil, porque parte da comunidade médica vem sendo vacinada, né? Acho que é importante a gente fazer esse balanço também. Então, em termos de logística, que nem eu falei para vocês, eu acho que a logística do processo de vacinação, ela foi bem atribuída. Mas como as vacinas não chegam na velocidade que a gente gostaria, então o cumprimento dessa logística não está sendo exatamente dentro do esperado por toda a comunidade médica. Realmente, especialmente como eu sou da área e eu tenho muito contato com tanto a comunidade médica daqui, como de outros amigos em outras partes do mundo, a gente tem muitos relatos com relação à vacinação. Então vamos lá, especialmente em termos de eventos adversos, o que a gente continua sem relatos de eventos adversos graves. Falo tanto, deixa eu te falar, fala muito, tá? Eventos adversos graves com as vacinas aqui aplicadas no Brasil, Oxford, AstraZeneca e Coronavac. Eu vou fazer um parênteses, né? Como a gente já mencionou antes, os eventos adversos graves aconteceram especialmente com a vacina da Pfizer, numa vacinação que já cobriu aí milhões e milhões de pessoas, num número de dezena, de anafilaxia para indivíduos que já eram alérgicos graves anafiláticos e que foram prontamente atendidos, ou seja, sem consequência de mortalidade, ou seja, a consequência não foi grave, mas a reação é considerada grave. Se eles não tivessem suporte de atendimento, provavelmente teria um desfecho ruim, mas já são indivíduos precavidos e por isso vacinados em situações, em centros com grande estrutura, porque já são indivíduos, os indivíduos anafiláticos, eles têm a orientação de terem extremo cuidado com tudo, eles andam com caneta de autoinjetável de adrenalina para todo lado, porque eles podem estar expostos a essas substâncias às quais eles têm anafilaxia em qualquer situação, e precisar eles mesmos ocasionalmente se automedicarem. Então não são indivíduos que não têm nada, que nunca tiveram alergia, que tomaram a vacina e tiveram uma anafilaxia. Disso a gente não tem relatos. Tivemos também uma sequência aí de cortes de críticas, né, de indivíduos que morreram, acho que foi na Noruega, alguns idosos, principalmente, após a vacinação, lembrando que muitos deles foram após a primeira dose da vacina, e
e que, na verdade, esse estudo é um estudo muito falho em termos científicos, porque, na verdade, a informação foi divulgada antes da apuração. Ou seja, a gente fica na dúvida, sim, mas a pessoa tomou a vacina e morreu da vacina? Não, uma grande parte desses idosos morreu porque morreu de infarto, morreu de enfisema pulmonar, morreu das mais diversas doenças. Uma outra parcela deles de Covid, porque eles tomaram a primeira dose da vacina, como a gente falou, demora pelo menos 15 dias para a vacina começar a fazer algum efeito minimamente satisfatório. Então, se a pessoa morreu no dia seguinte de Covid, não foi da vacina e foi da doença. E ela, na verdade, provavelmente no dia seguinte ou nos próximos dias, tinha incubado a doença, já tinha contraído a doença, não tinha manifestado ainda, tomou a vacina e desenvolveu a doença antes de desenvolver a imunidade. Quando passa aí uma semana, 10 dias, a gente já começou a ter um outro relato de gente que pegou a vacina aqui no Brasil mesmo. Ontem eu vi uma matéria, inclusive, muito bonita, dela falando que ela acredita que foi hospitalizada, mas não morreu, justamente porque possivelmente ela teve algum efeito da primeira dose da vacina que ajudou a abrandar a doença. Então, a gente começa a ter muitos relatos dentre os profissionais de saúde, já comentando, né, todos são, especialmente, a grande maioria é adepta da vacinação, a grande maioria, são poucos que são contrários ou que não se vacinaram, aqueles que podem se vacinam. Eu já tentei 4 vezes, como eu trabalho em clínica privada de pediatria, eu não consegui a vacina ainda, já mandei mensagem até para o prefeito, seria muito bom se ele estivesse nessa live, vou aproveitar, tipo o show da Xuxa, da infância, falar, vou mandar meu recadinho assim, eu quero a minha também, por favor, e na verdade a comunidade médica tem, de forma maciça, aderido à vacinação, com muito otimismo, uma vez que a gente realmente acaba sendo mais exposto à doença, e a grande maioria dos indivíduos com eventos adversos leves. Aqui no Brasil, o cenário foi que os eventos mais intensos aconteceram com a vacina da Oxford AstraZeneca e não com a Coronavac, mas o intenso, para o leigo, aquilo que ele fala, fiquei muito mal, não é o que é grave para o meio científico. Grave para o meio científico é você ter uma reação vacinal, seja ela de náusea, vômitos, desidratação, anafilaxia, inflamação de membranas, né, pleurites e afins, enfim, reações que te gerem a necessidade de procura para um serviço médico, internação e acompanhamento hospitalar. Ou seja, a mesma classificação aí que a gente tem para a doença é o que a gente tem para a vacina. Então, é por isso que a gente diz que as vacinas são extremamente seguras, porque se a vacina traz uma reação que te leva ao hospital, tanto quanto a doença, ela deixa de fazer qualquer tipo de sentido. Então, a gente tem uma enorme segurança. Agora, claro, eventos como mal-estar, dor no corpo, principalmente dor no local da injeção e vermelhidão, são muito frequentes em todas as vacinas, não são só as de Covid, são frequentes numa frequência de 1 para 10 indivíduos vacinados. Então, são super frequentes e comuns. Então, ficar dolorido é comum, ficar, às vezes, uma mancha vermelhona, o pessoal assusta muito, é comum, ela tende a evoluir espontaneamente e melhorar em cerca de 5 dias. A gente tem mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo, principalmente dor de garganta leve, são das reações mais frequentes, podem durar aí, às vezes, até 5, 7 dias. Às vezes a pessoa tem a sensação, ela fala, mas eu me senti muito mal. Mas não é o que a gente classifica como grave. Já chega num moderado. É um evento moderado, claro. Porque leve é aquele evento que você tem uma reaçãozinha, mas você lá toma seu próprio analgésico, ou seja, não te causa uma grande preocupação. E claro que também a interpretação desses sintomas muitas vezes é subjetiva. Mas, de forma geral, a gente não teve relato de evento adverso grave, que levou à necessidade de internação. A gente não tem relato de morte por vacina. O que a gente tem é relato de morte pós-vacina, e quase 100% desses casos, como as vacinas têm os seus estudos prévios de licenciamento, o que a gente consegue verificar é que a pessoa morreu por outra condição, muitas vezes até associada mesmo à própria pandemia, mas não pela vacina. É inaceitável uma vacina cursar com eventos adversos de mortalidade. Então, especialmente isso foi uma das coisas mais estudadas na pandemia, e a gente tem enorme segurança nesse sentido.
Uma outra coisa que se questiona muito é com a eventual possibilidade de vacinas desencadearem doenças autoimunes. O que a gente sabe, então, da você tomar vacina e ter lúpus, tomar vacina e ter síndrome de Guillain-Barré, que é uma paralisia ascendente da musculatura, tomar vacina e desenvolver esclerose múltipla, enfim. A gente sabe que esses indivíduos, a gente costuma dizer que eles são indivíduos predispostos, que quem tem quem tem lúpus ia ter lúpus de alguma maneira, ia desencadear isso. E muito provavelmente, se pegasse um H1N1, ia desencadear. Então, ocasionalmente a gente relaciona isso com a vacina, porque ela gera, claro, um fenômeno imunológico, ela gera, claro, a possibilidade de eventos adversos, a gente não pode negar isso para nenhuma vacina, como para nenhum medicamento no mundo. Então, a gente só consegue ter a certeza e a convicção de que se uma vacina, que no caso das vacinas de Covid especialmente, não são sequer de vírus vivo enfraquecido, então elas não causam nem a doença branda, elas causam a reação mesmo. Elas não serão jamais mais graves do que ter a doença, nunca. E o indivíduo que tem essa predisposição para doenças autoimunes, que viria a desencadeá-las em um determinado momento, certamente ficaria muito mais grave diante da infecção natural pela doença do que pela vacina. Mas a gente tem, sim, esses relatos. Em estudos, a gente tem um índice maior de eventos adversos depois da segunda dose, mais do que na primeira. Então, ocasionalmente, a gente pode esperar, pode ser, né, na Coronavac, um pouco mais de eventos adversos na segunda dose, o que é o contrário com que acontece na maioria das vacinas em pediatria. Em geral, é mais frequente o evento adverso na primeira dose, depois na segunda é menos frequente, na terceira menos frequente ainda, ou seja, a gente costuma diminuir isso, mas a gente também tem intervalos maiores entre as doses. A gente sabe que uma das coisas que aumenta evento adverso, principalmente local, é o curto intervalo entre as doses. E como aceleraram os estudos, então a gente aplicou a vacina e fez isso para seria 28 dias de intervalo, e finalizaram os estudos com 14, 15 dias de intervalo. Então, a gente sabe que com isso você está fazendo um pico de produção de anticorpo, você toma outra dose da vacina, obviamente, você pôs aquilo ali de novo, você gera uma reação imunológica maior, principalmente local, então, isso é esperado. E a gente sabe também que a eficácia ideal dessas vacinas seria com um intervalo um pouquinho maior, então a grande sugestão dos especialistas, e os programas têm adotado isso, não seria realmente a revacinação em 14 dias. Isso foi feito a título de finalizar os estudos de segurança e agilizar a aprovação, mas a eficácia costuma ser maior, especialmente se a gente conseguir dar 28 dias. A vacina da Pfizer tem uma recomendação específica para 21, mas nos modelos de vacinas que a gente tem aqui, de vetor viral e Coronavac, 28 dias para Coronavac seria o ideal, e a vacina da Oxford AstraZeneca chega a ter estudos conseguindo postergar um pouco mais a segunda dose. Alguns países que vêm pensando na sua utilização chegam a cogitar dar alguns meses a mais de intervalo. Qual é a grande problemática disso? É que a eficácia total da vacina depende da segunda dose. Portanto, também a gente tem uma elasticidade muito grande de cobertura, ocasionalmente pode ter impacto nisso. Mas a Coronavac, a Oxford AstraZeneca, a gente tem alguns indícios de que a primeira dose chegaria a 70%, mais ou menos, da eficácia da vacina, né? Que é em 2 doses, a eficácia total dela é de 60% a 70%. Dentro dessa porcentagem, a gente atingiria 70% desta porcentagem já na primeira dose. E por isso, a possibilidade de ocasionalmente expandir um pouquinho o intervalo para a segunda. O que a gente não tem em estudo, a gente não tem estudo disso para a Coronavac, portanto não se recomenda. Mas, de forma geral, os eventos adversos mencionados têm sido esses, em maior ou menor intensidade, mas sem gravidade. O que a gente tem ainda, claro, especialmente pela baixa cobertura e pela indisponibilidade de muitos terem recebido a segunda dose e agora terem um efeito, a contaminação pela própria doença nesse intervalo de vacina e, quem sabe, com as cepas variantes. Mas é bem importante ressaltar que são eventos extremamente frequentes para qualquer vacina, os mais comuns. Então, repito, dor no local da aplicação, um pouquinho de inchaço, calor local e vermelhidão, 1 em cada 10 indivíduos costumam ter, é um evento frequente. Febre, né,
não mencionei antes, mas é um dos eventos mais frequentes para toda vacina também. Mal-estar, aquela sensação de dor de cabeça, dor no corpo, fraqueza muscular, é uma indisposição tremenda, né? Então, nesse sentido, é ruim, mas não é grave, isso não representa um risco para a pessoa. Vai passar 3, 4, 5 dias no máximo e a pessoa vai voltar à sua vida ao normal. A gente não tem tido aí eventos adversos de gravidade e não tem morte associada à vacina, e os estudos são muito, mas muito meticulosos no sentido de fazer essa vigilância. Sim, então dá para concluir, né, que a vacina da Coronavac é segura, né, porque embora isso tenha caído muito por terra com a aprovação da Anvisa, né, existiu muita, né, assim, desconfiança infundada, na minha opinião, de que a Coronavac seria insegura porque ela saiu da China, onde que, digamos assim, iniciou, né, a pandemia. Sim, não, na verdade, os estudos de segurança, a gente vem reforçando isso também em todas as lives, em todos os pronunciamentos, eles não são estudos que são acochambrados, eles não são acelerados no sentido de a gente passar por cima disso para liberar uma vacina. E especialmente esse pensamento de que não haveria segurança por conta de, ocasionalmente, o vírus ter sido manipulado no laboratório chinês e mandado para cá. Até um paciente meu falou, doutora, mas não faz sentido. Se eles mandaram o vírus, eles terão a melhor vacina. Porque se eles são tão desgraçados assim, que eles quiseram mandar a doença e querem mandar a cura e cobrar por ela, então eles provavelmente terão, né? Eu até achei engraçado, mas até esse argumento pode... Você vê como quando a gente quer, a gente consegue argumentar para um lado ou para o outro. Mas, na verdade, os estudos de segurança são exaustivos. Eles começam em animais, depois eles começam num pequeno número de voluntários, e só depois eles começam a ampliar grupos de voluntários. Hoje, é muito importante que o ouvinte nos entenda e saiba que nenhum desses estudos foi feito com pequena porcentagem populacional. Os estudos das vacinas, antes da aprovação emergencial, tá? Eles já tinham mais de 20, 30 mil pessoas sendo aí contempladas, né, ou, enfim, voluntariadas para participar nas mais diversas vacinas e nos mais diversas regiões. Então, é um número altíssimo de pessoas. Atualmente, na verdade, claro, quando você começa a vacinar população, aí não há maior, né, maior relato, maior, enfim, como eu posso dizer, enfim, maior notificação mesmo de evento adverso, segurança, enfim, porque a gente tem milhões de indivíduos vacinados. Então, hoje, o que a gente pode assegurar é que com o volume de pessoas vacinadas, que são milhões, hoje, especialmente, não faz mais sentido algum ter alguma dúvida com relação à segurança. Para a gente que é da área de saúde, para muitos que vem acompanhando o tema como você, isso já não fazia sentido para a gente quando a vacina foi aprovada. Um órgão, por exemplo, como a Anvisa, como a FDA, como a Agência Europeia, eles jamais aprovariam a liberação de uma vacina se ela não tivesse a aprovação no principal quesito, que é segurança. Segurança é quesito básico, inclusive, para a progressão de um estudo de uma vacina. Se falha em segurança, você não vai ficar estudando eficácia. Acabou o estudo ali, ele tem que parar e voltar. Tanto é que a gente teve alguns relatos, por exemplo, de morte ocasionais no decorrer dos estudos de vacinação, e eles vieram à tona na mídia porque os estudos são paralisados para você averiguar aquele relato. Então, aí um foi por um suicídio, outro foi porque tomou placebo e morreu de Covid, o outro por não sei o quê. Nenhum se relacionou à vacina, mas todos os estudos foram interrompidos naquele momento, porque você precisa, não importa se é um caso, você para tudo e vai averiguar a condição meticulosamente. E não é o laboratório que avalia. Tem um comitê de ética internacional que é por pessoas que não são da indústria farmacêutica e que não fazem parte diretamente do estudo e que sim avaliam as condições do estudo para que ele tenha, então, para ter uma isenção absoluta. Então, esses estudos passam a sua fase de segurança já com uma enorme segurança.
Depois, eles ampliam até as suas fases seguintes, que são de imunogenicidade, ou seja, em laboratório, qual é o nível de anticorpo que se dosa, e depois o impacto disso em doença, que é o que a gente chama de eficácia mesmo. E conforme essas fases vão acontecendo, e o que acontece numa pandemia é que quando você começou, você fez segurança, viu que é seguro, você já começa a dosar a imunogenicidade, e aí você já começa a ter impacto no desenvolvimento da doença. Ainda é pequeno, porque você precisa ampliar as populações, mas você começa a sobrepor o início das etapas para que isso aconteça de uma maneira mais rápida. Mas quando a gente chega numa fase 3 de eficácia de doença populacional, a gente já... É claro que a gente vai avaliando eventos adversos também. Então, a segurança é indiscutível das vacinas. Então, para a gente, especialmente que trabalha com isso, é uma dúvida que não faz sentido. Mas para aqueles que ainda tinham alguma dúvida, ao invés de simplesmente se aterem às explicações científicas, acho que esse público hoje pode simplesmente olhar o número de indivíduos que foi vacinado hoje em dia ao redor do mundo, seja no Brasil, seja fora, seja com as vacinas da Pfizer, seja com Oxford AstraZeneca, seja com a própria Coronavac. A gente tem, por exemplo, países como o Chile com uma cobertura vacinal espetacular, o impacto começando aí, então, com uma agilidade maior de vacinação. Então, a gente já tem no próprio Brasil, tá? Porque é importante que a gente diga que quando a gente fala que a gente está insatisfeito com a velocidade de vacinação e com a falta de aquisição de vacinas, a gente tem um país com uma população gigantesca. Então, quando a gente tem uma cobertura vacinal de uma porcentagem baixa da população, a gente às vezes tem números absolutos, né, de pessoas vacinadas mais do que em muitos países pequenos, porque a gente é um país muito grande. Então, a gente já tem hoje milhões de indivíduos vacinados com enorme segurança, e com isso, a gente espera que sim, que as pessoas comecem a perceber como a vacina é extremamente segura em primeiro lugar. E com isso, né, consigam, então, aderir à vacinação na hora que estiver disponível para elas. Então, para finalizar, né, reforçando aquela pergunta que acho que eu fiz milhões de vezes para você e faço de novo, né, qual é a importância, então, de se vacinar? Você já falou um pouco aqui, acho que poderia aprofundar, né? Claro. Eu vejo a importância da vacinação em duas grandes vertentes, que nem a gente falou. A primeira vertente é uma vertente para aqueles que pensam individualmente, eles pensarem que talvez eles, com pequenas falhas no seu comportamento, que nem a gente falou, eles estarão individualmente mais protegidos. Ou seja, uma pessoa e que hoje, numa situação de pandemia, ocasionalmente aí esbarre, né, em alguma gotícula, alguma partícula, ou passe aquilo no rosto, ela se contamina. Se ela tiver vacinada, e aí as eficácias são muito parecidas, seja com Oxford AstraZeneca, seja com Coronavac, a chance dela ter uma doencinha leve é de 50%. A chance dela ir para o hospital já é de 25%, e a chance dela morrer é zero. Ou seja, a proteção, especialmente para a gravidade, individualmente falando, é absurda. E extrapolando isso para a saúde pública, que é o maior benefício, aí a gente consegue pensar em diversas vertentes. Primeira delas, se a gente diminui gravidade e internação, a gente desafoga o sistema de saúde, que está colapsado em inúmeras regiões, perto aí da sua capacidade total de ocupação hoje em dia, e, portanto, muitas pessoas ficando sem atendimento. Uma vez que a gente consiga uma ampliação da vacinação, e por isso ela começa com grupos de risco, a gente diminui, sobretudo, a superlotação do sistema de saúde e a incapacidade desse sistema de saúde de atender Covid e outras doenças, porque deixa de se ter leito para tudo. E agora a gente vai entrar em estações de inverno, então a gente começa a ter altas demandas por outras coisas, mas pode-se falar até de infarto, de outras doenças que não são sazonais e que muitas vezes as pessoas acabam deixando de conseguir aí um leito ou ficam internadas próximas a pessoas com Covid e contraem a doença em ambiente hospitalar. Então, em termos de saúde pública, uma das principais coisas que a gente tem que olhar é o benefício da vacinação, desafogando a gravidade e tirando esse público que ocupa prolongadamente leitos de alta complexidade, com isso liberando um pouco mais o sistema hospitalar de assistência à saúde. E, claro, secundariamente a isso,
e como a gente vem falando sempre, a importância fundamental da vacinação em se conter, então, a curva de disseminação do vírus, essa questão da transmissibilidade que requer, veja bem, diante das mutações e diante da gente não ter uma cobertura vacinal extensa nesse momento, que ela venha acompanhada da manutenção das medidas de precaução. Então, não é para aglomerar se você foi vacinado, como não é para aglomerar se você já teve Covid, porque eventualmente você pode sim ter esse vírus morando em você e levar para outra pessoa e contaminar outro indivíduo. Você pode se contaminar hoje em dia até por uma outra cepa, mas a gente espera que com uma cobertura vacinal extensa, que a gente consiga então diminuir o ritmo de transmissão também da doença e com isso de mutação e criar uma situação de maior estabilidade. Então são 3 aspectos aí para mim que por si só já justificariam que as pessoas quisessem realmente se vacinar. Eu sou uma pessoa desesperada pela vacinação, mas eu acho que é exatamente isso. Ela diminui a necessidade dessa neurose comportamental em termos individuais, tá? E neurose é essa que a gente tem que manter até coberturas vacinais mais amplas por conta do coletivo, dessa questão da transmissão. Ela desafoga o sistema de saúde, que está em situação de colapso em inúmeras regiões, e, além de tudo, ela diminui a transmissibilidade e a velocidade de mutação do vírus nesse momento, o que seria de extrema importância, até mesmo para que o impacto da vacinação tenha a eficácia desejada. Então, com isso, eu espero que todos aqueles que possam ser contemplados, seja porque suas atividades assim permitem, seja pela idade, seja pelas comorbidades, mas que no momento em que possam ser contemplados, que sejam vacinados, que tenham a certeza de que a vacina é segura, de que os eventos adversos não são nada perto do impacto da doença essa que tem deixado aí cada vez mais sequelas que a gente nem conhecia. Então, assim, que as pessoas tenham essa segurança, se vacinem, mantenham as medidas de precaução, tomem a segunda dose e propaguem a segurança e a gratidão disso para um amigo, para um conhecido que muitas vezes está inseguro. Então, hoje a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha que até nisso vai um pouquinho além. Então, a gente tem tido muitos colegas profissionais compartilhando que se vacinaram e quanto estão gratos para isso, de forma a mostrar para a população que se a gente que só estuda isso está indo e está se vacinando, é porque a gente tem certeza que é seguro, é porque a gente tem certeza do benefício que isso traz para além da nossa individualidade, para a nossa coletividade. Sim. Então, Carol, estamos chegando aqui em mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer novamente por você ter aceitado o convite, né? Sempre uma honra trazer aqui você. Acho que você cumpre um papel bastante importante, né? Conforme eu falei outras vezes, o canal está também nessa campanha em defesa da vacinação, né? E acho que é importante, né, compartilhar esse conhecimento para o público, né, para trazer, né, da importância, né, da vacina nesse atual período. Então, portanto, quero agradecer e passo para as considerações finais. Obrigada, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. E eu queria deixar um recadinho, dessa vez para além do que a gente geralmente deixa para o pessoal, mas assim, procurem seguir fontes de confiança. Então, a gente tem a Sociedade Brasileira de Imunizações, que tem feito uma campanha brilhante no sentido de divulgar as mais diversas informações, seja no que se refere às vacinas contra a Covid, seja inclusive no que se refere a desmistificar e esclarecer dúvidas com relação às mais diversas vacinas, é o www.sbim.org.br, ou se você colocar lá SBIM, S-B-I-M, no Instagram, você vai tem as regionais e tem a nacional. Eles têm feito uma campanha muito legal no Instagram. A própria Unicef fez uma parceria com eles no sentido de promover várias campanhas, uma delas o Maurício de Souza está participando, fizeram uma parceria bem legal em termos, né, dos personagens do Maurício de Souza para promover uma adesão à vacinação da criançada. Então, sigam essa
essas fontes, eu tenho me desdobrado para seguir congressos, para seguir professores, para seguir referências na área de saúde e tentar trazer o que eles conseguem reunir de informação e transformar de uma maneira acessível. Então, com isso, eu abri o meu canal do Instagram e do Facebook para informações públicas referentes às mais diversas vacinas, não só Covid. Então, no Facebook é Ana Carolina Leite Hernandes, com HIZ no final, e tudo que é referente à vacinação é público. E no Instagram, no @dra.carol_Muniquer, foi feito exclusivamente para esclarecimento mesmo. As pessoas podem não acreditar, porque eu falo pelos cotovelos, mas na verdade eu não sou uma pessoa com perfil blogueiro, foi realmente com o objetivo de conseguir trazer e compartilhar a informação. Eu gosto de falar e tudo, mas eu não tenho muito, mas eu acho que é muito importante que a gente crie essa via. Então, enquanto os meus professores ou os nossos estão lá no meio acadêmico estudando e eu consigo ter acesso a isso, de eu poder ser essa via aí no meio do caminho e trazer essa informação para as pessoas, para a gente poder reunir dúvidas. Se vocês têm dúvidas, se você tem insegurança, se alguém falou alguma coisa que te pareça minimamente estranha ou que possa ser questionada, questione. A dúvida, ela nunca é besta, ela nunca é desprezível. Desprezível é a gente amargurar uma dúvida, chegar numa conclusão e muitas vezes tudo isso levar a um padrão comportamental absolutamente inadequado ou uma conclusão errônea. Então, as dúvidas, sejam elas quais forem, assim como as críticas, são sempre bem-vindas. A gente precisa delas para poder esclarecê-las. Se elas não chegam até nós, a gente não tem como trazer essa informação de confiança para vocês. Então, procurem sempre essas fontes de confiança, procurem esclarecer as dúvidas e contem conosco. É um prazer enorme estar aqui, eu que agradeço. E espero que tenhamos mais. Eu gostaria de te dizer, espero que tenhamos mais sobre outros motivos, porque a pandemia estivesse perto do fim. Mas, infelizmente, acho que ainda não é o caso. Acho que ainda teremos muitas mesmo. Mais sobre outros motivos, porque... Sim. Então, Obrigada. Então, fazendo agradecimento ao André Bontempo, né, que me ajuda nessa empreitada, e também ao Toninho, né, o Toninho da Ocus Pocus, que inclusive, né, tá com um grave problema financeiro, porque está 11 meses fechado, né, então tem uma entrevista que eu fiz, né, com um produtor apoiador de lá, né, assistam, né, se puder colaborar na vaquinha para ajudar a casa em pé, colaborem, porque é um momento complicado, né, para esse setor e também quero agradecer, né, ao Michel Lopes Machado, né, Michel Oliveira, né, também que curtiram, né, a nossa entrevista, e todos aqueles que curtirem posteriormente, né, seja por via do Facebook, né, seja também por via do YouTube, né. Carol, mais uma vez, muito obrigado, né. Obrigada. Para quem estiver assistindo esse vídeo por via do YouTube, peço para que se inscreva no canal do Mesa de Debates, deixa a sua curtida, né, para o YouTube entender que é um vídeo, né, relevante, que pode se expandir. Compartilhem as informações nas redes sociais, para que as redes sociais não sejam uma disseminação de fake news, né? E também siga a gente no Instagram e curta a nossa página no Facebook. Então, mais uma vez, muito obrigado. Está encerrada, né, mais uma entrevista do Mesa de Debates. Acompanhe a gente nas nossas redes, nas nossas entrevistas. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Fui.